Uma série de fatores estão fazendo desaparecer medicamentos nas farmácias. O primeiro deles é a automedicação. É porque com a chegada do inverno, muitas doenças respiratórias surgiram, agora entre os nossos parentes, colegas de trabalho, muita gente ficou doente ao mesmo tempo. Foi ou não foi? Além disso, uma nova onda de Covid-19 e também surtos de dengue, zika e chikungunya também fizeram aumentar a procura por medicamentos. E são tantas doenças que muitos remédios estão em falta nas prateleiras da farmácia. Alan Garcia tem mais detalhes sobre esse assunto. Com essa chegada possível da quarta onda da Covid, além de chikungunya, dengue, zika, as farmácias, os consumidores estão enfrentando um grande problema: a ausência de medicamentos usados para combater essas doenças, que auxiliam bastante no tratamento. A gente está aqui com a Tatiane Ascioli, que é farmacêutica. Tatiane, por que esses medicamentos estão sumindo das prateleiras? É verdade, nós tivemos passado por momentos muito difíceis, Nós estamos aí, como você disse, na quarta onda, então são medicamentos muito dados para sintomas da gripe, da zika, da chikungunya, então são arbovirose que tem acontecido muito frequentemente, aí se espera, Então, desde o início da pandemia, são medicamentos para sintomas, e esses sintomas acabam sendo utilizados, medicamentos com muita frequência. O consumidor precisa fazer, na verdade, estar atento a essas farmácias que podem, porventura, disponibilizar esses medicamentos, procurar com o farmacêutico quais seriam os medicamentos possíveis de substituição, porque em sua maioria são medicamentos de venda livre, ou seja, que não precisariam necessariamente de uma prescrição, mas o farmacêutico tem condições de orientar, e de ter essa impossibilidade, procurar do prescritor ou médico para que então seja feita uma substituição, como é o caso, por exemplo, de antibióticos, que só podem ser vendidos mediante a apresentação e retenção da receita. Agora, tem aqueles que não precisam da receita, fica lá na farmácia, então muita gente acaba se automedicando. Gripei da última vez, o médico passou isso, já vou lá e pego esse mesmo de novo. Isso é um risco. Isso é um risco muito grande. Não existe medicamento que não funciona. Na verdade, o medicamento ele é adequado para cada condição. Então, é preciso que o paciente ele seja bem avaliado, que saiba exatamente quais são as situações que levam a usar o medicamento. Quando a gente pensa, por exemplo, na dengue, na zika, chikungunya, são sintomas muito semelhantes. Gripes, resfriados também variam quanto à intensidade. Então, é importante saber de fato qual é a condição que leva ao uso do medicamento. Fora que são medicamentos que alguns deles podem alterar, por exemplo, pressão, podem alterar a glicemia capilar, então são medicamentos que podem trazer um prejuízo significativo. Então é importante que o paciente busque um profissional de saúde para poder saber exatamente qual seria o medicamento que ele deve fazer uso, para que além de ser eficaz, de fato, seja seguro. Existe algum medicamento que a gente realmente possa chegar na farmácia e comprar sem ter essa recomendação, sem ter a receita médica ou não? Não, na verdade, existem medicamentos que chamam de medicamentos de venda livre, que são os MIPs. Nós temos muitos analgésicos, como por exemplo, paracetamol, dipirona, mas são medicamentos que ainda assim, eles precisam de uma orientação, mesmo que não exijam a prescrição. Então, um paciente, por exemplo, que tem casos de dengue, ele tem um medicamento muito habitual, que é utilizado o AS, mas se o paciente acaba adquirindo a forma de dengue hemorrágica, ele não pode utilizar o AS, que seria um exemplo de um medicamento muito corriqueiro. Então, a gente não poderia, na verdade, fazer uma avaliação geral de qual seria o medicamento mais indicado. Para cada caso, precisará então que seja feita uma avaliação, seja pelo médico que vai assistir esse paciente, seja pelo farmacêutico que vai atender então na farmácia. Você acredita que essa situação nas farmácias possa piorar, a gente seguir pelos próximos meses e pelos próximos meses encontrar cada vez menos esses medicamentos? Eu acredito que a gente vai precisar passar por um período grande de adaptação. Então, por exemplo, hoje a gente tem uma falta muito significativa de dipirona, solução. Nós temos também alguns medicamentos para tosse, também que tem faltado com muita frequência. A amoxicilina com clavulanato, que é um antibiótico muito prescrito, não se encontra mais na forma de suspensão. Então, teremos que nos adaptar enquanto equipe de saúde para poder suprir isso. Além disso, também existe um aumento da questão do preço desses medicamentos. Então, o consumidor certamente vai sentir na ponta também esse aumento de preços. Então, vai ser um período de grande adaptação. Perfeito, Tatiana. Muito obrigado, pelos seus esclarecimentos, as informações que são importantes para todos nós consumidores. Quem não gripa, quem não pega um resfriado, as crianças estão faltando bastante às escolas porque estão gripando bastante. Então, cuidado na hora de medicar, procura, no caso das crianças, pediatra para orientar bem direitinho e procura o teu médico também. Da Jatiuca, Alan Garcia. Pois é, gente, esse assunto é tão sério que até o Conselho de Farmácia está fazendo aí um alerta, para as pessoas, porque a procura por remédios, o consumo está sendo tão alto, que está causando até o desabastecimento de alguns produtos básicos que antes eram encontrados em qualquer farmácia. Você chega hoje e pode se surpreender se a vendedora, por exemplo, a farmacêutica lá disser, olha, não tem dipirona, por exemplo, não tem amoxicilina. Então, não é de surpreender mais a essa altura do campeonato, porque está aí a explicação.
muitas doenças virais, a comunidade adoecendo em massa, né, ao mesmo tempo, que está fazendo aí essa corrida às prateleiras da farmácia, provocando até um desabastecimento de alguns produtos. Mas vale aqui o alerta, né? É o momento da reflexão. Será que você precisa mesmo consumir esses remédios todos que você está comprando? É para estocar? Ou você está tomando sem observar aí os efeitos colaterais, né, que podem trazer? É muito importante que o brasileiro tem essa cultura da automedicação, né? Está entre os povos do mundo em que mais pratica a automedicação e o ano inteiro se faz alerta sobre isso. E agora, mais uma vez, e o motivo principal é a falta de remédios básicos que já começa a acontecer em algumas farmácias. Então, preste atenção aí para não fazer estoque sem necessidade, porque às vezes tem outra pessoa precisando e não vai encontrar o medicamento, né?